Pessoal, boa noite para vocês. Olha, 9 horas da noite. 9 horas da noite o pessoal aqui. Eu quero saber o seguinte, eu quero curtida aqui no nosso vídeo do YouTube, porque a gente vai bombar. 9 horas da noite, hora de dormir? Muito pelo contrário. Vamos aquecer, porque tá frio. Onde eu tô, pelo menos, tá gelado pra caramba. Vamos aquecer aqui a nossa live de revisão de processo do trabalho. A melhor área é o direito do trabalho. E é lógico que eu já vou estar esperando você para a segunda fase. Mas antes disso, eu vou dar as dicas essenciais para a sua primeira fase. E nessa live, eu quero muito, mas muito mesmo a participação de vocês. Pessoal, 9 horas da noite, para de bocejar. Não vai assistir Vale Tudo hoje, não. Hoje não vai assistir Odete Reutemann, não. Hoje vai assistir Professor Caio aqui em processo do trabalho. Bom, eu preparei um material aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, senão vou pedir para quem estiver aí na técnica. Aê, pessoal, isso. Eu preparei aqui um material top para vocês, tá? Hoje a gente vai conversar sobre alguns temas que mais costumam ser cobrados e eu também trouxe questões de primeira fase para a gente responder juntos, beleza? Ó, eu não tenho hora para acabar não, tá? Se você tem hora, você tá errado. Vamos ficar aqui até 00:30, tá bom? Podemos começar? Bora! Então vamos lá. O que eu separei aqui para nossa revisão? Separei aqui 5 temas de processo do trabalho que costumam ser cobrados na primeira fase do exame de ordem. Primeiro, a gente vai passar pela competência da Justiça do Trabalho. Depois, iremos para petição inicial e defesa. Passando pela audiência. Passando depois por recursos trabalhistas. E finalizando com chave de ouro, um tema super tranquilo, super leve para 10:30 da noite, que será execução. Então, aperta os cintos, se preparem, porque vamos iniciar aqui com competência. Eu trouxe aqui 4 dicas de competência para você. Primeiro, a gente vai falar de competência material. Que raio de competência material é esse? São as matérias que a Justiça do Trabalho pode processar e julgar. Então, se você pegar o artigo 114 da Constituição Federal, lá terão todas as matérias em que a Justiça do Trabalho é competente para analisar e para julgar. Eu destaquei aqui algumas das principais matérias de competência material. Temos aí como primeira hipótese ação de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho. Como assim? Vamos supor que ele, Joãozinho, está trabalhando. Está lá prestando serviço na empresa. Só que o Joãozinho, por um erro da empresa, foi operar uma máquina que estava sem a trava de segurança e sofreu um acidente de trabalho que fez com que ele tivesse a perna amputada. E aí, Joãozinho pode entrar com uma ação trabalhista pedindo uma indenização por dano moral ou material decorrente desse acidente de trabalho? Será que a Justiça do Trabalho tem essa competência para julgar essa ação? Sim ou não? A resposta é que sim. A Justiça do Trabalho tem. É o primeiro caso aí. Então, ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes, lógico, da relação de trabalho. Tá? Bom, olha o Alisson aí. Sim, inclusive verbas vencidas e vencendas. Muito bem. Eu acho que o Alisson já vai fazer segunda fase trabalhista, hein? Tô achando isso. Então, beleza. Começamos tranquilo. Olha a segunda hipótese de competência material. A Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar ações que envolvam direito de greve. Olha aí. O
que envolvam direito de greve. Hoje em dia, não tem muita greve, mas no passado recente, inclusive, muitos sindicatos reuniam os trabalhadores e falavam para os trabalhadores: vamos fazer greve aqui nessa empresa para ter melhores condições de trabalho. E faziam uma greve. O que acontecia? A empresa ajuizava uma ação falando: essa greve é abusiva, os trabalhadores estão errados. Ué, qual será a justiça competente para decidir se uma greve é abusiva ou não é abusiva? Para decidir se essa greve é legítima ou não é legítima? É a justiça pequena? Não, é nós, é a JT, é a Justiça do Trabalho. Então, ações que envolvam o exercício do direito de greve, como, por exemplo, o que eu dei agora, também são de competência da Justiça do Trabalho. Olha aí a terceira hipótese que a gente tem, tá? É o seguinte: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de mandado de segurança, habeas corpus e habeas datas, obviamente, de matéria trabalhista. Eu não sei se vocês gostam muito de esporte, mas existe um caso, se eu não me engano, no futebol, de um jogador do Internacional, jogador do São Paulo, que queria ir para o Internacional, eu acho que era o Oscar, que hoje está no São Paulo, inclusive. Mas lá atrás, o Oscar, ele queria ir para o Internacional. O São Paulo não queria vender. O que o Oscar fez? Ele ajuizou uma ação de habeas corpus na Justiça do Trabalho, para que ele tivesse a liberdade, a liberação para ir para o Internacional. Então, olha aí, é possível sim, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data de matéria trabalhista. Beleza? Até aqui tranquilo. Vamos ver outra competência, tá? Essa aqui, se eu não me engano, já caiu na primeira fase, inclusive. Olha que interessante. A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Meu Deus do céu, o que é isso que você falou? Deu um nó na minha cabeça. Calma, eu sei que são 9 e 10 da noite, mas o exemplo fica tudo mais fácil. Você já ouviu falar, ou já passou por isso, de você estar lá na sua empresa e chegar ele, o auditor fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho. Ele vai lá porque houve uma denúncia anônima que a empresa não está concedendo intervalo para os empregados. Aí o auditor foi lá, chegou na empresa, viu que a empresa estava errada e autuou a empresa. Elaborou um auto de infração e falou para a empresa: olha, você vai ter que pagar esse auto de infração aqui, porque você não está concedendo os intervalos para os empregados. E aí? Nesse caso, a empresa ela pode discutir essa multa judicialmente? Pode. A empresa pode ajuizar uma ação trabalhista para discutir penalidades administrativas que são impostas por órgãos de fiscalização do trabalho. Então, nesse caso, a empresa poderia ajuizar uma ação trabalhista para discutir a multa aplicada no auto de infração. E essa competência é nossa, é da Justiça do Trabalho, tá? O artigo 114, ele é muito grande, então dê uma lida nele. Eu trouxe aqui as principais hipóteses de competência material. Na letra B, a gente ainda continua com competência material, mas para falar de um dano moral, que é chamado de dano moral em ricochete, indireto ou reflexo. Alguém tem ideia do que é isso? Por exemplo, o trabalhador estava lá operando a máquina, igual eu trouxe no exemplo anterior. Só que a máquina estava sem um dispositivo de segurança, o trabalhador foi lá, sofreu um acidente e morreu. Que clima, hein? Ficou até silêncio aqui. O trabalhador morreu. Quando o trabalhador falece, é óbvio que a família do trabalhador fica triste, fica chateada, fica comovida. Então, a morte do trabalhador faz com que seja gerado um dano moral indireto,
reflexo em ricochete, porque ele atinge outras pessoas, que são seus familiares normalmente, que não sofreram o dano, mas que foram atingidas pelo resultado desse dano. Esse é o dano moral em ricochete, indireto ou reflexo. E nesses casos, a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar ações que envolvam indenização por dano material e moral propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Então, o herdeiro, o dependente, o sucessor do empregado que morreu pode ajuizar ação trabalhista pedindo uma indenização moral e material? Pode. É na Justiça do Trabalho que vai se discutir se é ou não devida esta indenização. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Antes da perguntinha, letra C, a gente falou de competência material. Vamos falar também agora de competência territorial, tá? O que é a competência territorial? É basicamente a gente saber onde o empregado deve ajuizar a ação trabalhista. E aí, vocês têm ideia onde o empregado deve ajuizar a ação? Qual que é o foro, qual que é o domicílio, né? Diz no processo civil. Em qual localidade o empregado tem que ajuizar a ação trabalhista? A CLT traz essa resposta. Como regra, repito, como regra. Muito bem, Alisson. Como regra, é no local de prestação de serviço. No local de prestação de serviço. Então, eu, Caio, fui contratado para trabalhar no Palmeiras. É o meu sonho trabalhar, ser advogado do Palmeiras. Palmeiras me contratou. Eu vou todo dia lá no CT do Palmeiras, lá na Barra Funda, para trabalhar. Só que o Palmeiras, depois de 2 meses, falou: esse cara é muito louco, vou mandar ele embora. Me mandou embora o Palmeiras. Ô, tristeza. Nesse caso, eu penso, quer saber? Eu vou entrar com uma ação trabalhista contra o Palmeiras. Quero nem saber. E aí? E aí que eu vou ter que ajuizar no meu local de prestação de serviço, no Fórum Trabalhista da Barra Funda. Então, a competência territorial, como regra, traz que a ação é ajuizada no foro do local de prestação de serviço. Mas o artigo 651 da CLT, que é o que trata da competência territorial, traz 3 exceções aí. Quais são essas exceções? Primeira exceção é o caso do empregado viajante. Por exemplo, o vendedor pracista, aquele que não fica no local da empresa, ele viaja todos os dias. Neste caso do empregado viajante, onde será ajuizada a ação trabalhista? Ela pode ser ajuizada no local onde a empresa tem agência ou filial e a este o empregado está subordinado, ou na falta, poderá ser ajuizada no domicílio do empregado. Primeira exceção. Primeira exceção. Depois, segunda exceção. Trabalhador com domicílio no Brasil, que é contratado para trabalhar no exterior, no estrangeiro. Aqui não é uma regra tão de competência territorial que a CLT traz, tá? Mas o que diz essa segunda exceção do 651? Diz que se o empregado tiver domicílio no Brasil e for trabalhar fora, a jurisdição brasileira, a Justiça do Trabalho, será a justiça competente para julgar uma ação trabalhista, exceto se houver uma convenção internacional em sentido contrário. Então, se você tem casa aqui, trabalha fora, você vai poder ajuizar a ação aqui no Brasil, exceto se tiver uma convenção internacional dispondo em sentido contrário. E a terceira exceção trata da natureza da atividade do empregador. Por exemplo, circo. O circo tem local físico próprio ou o circo ele tem vários locais? Ele vai para uma cidade num dia, vai para outra cidade num dia, ele fica estático, o circo fica fixo, ele fica um mês numa localidade, fica um mês em outra, fica um mês em outra. Então, a natureza do empregador faz com que a empresa não tenha uma residência ali fixa.
Nesses casos, onde o empregado pode ajuizar a ação? No local em que ele celebrou o contrato com a empresa ou no local de prestação de serviços, tá? Então, exemplo mais claro aí é o circo, empresa que tem aí por finalidade a prática do circo. Beleza? Tranquilo? Para a gente fechar, competência. Um tema que está em alta é a exceção de incompetência territorial. Poderia até colocar num tema de defesa, mas eu preferi colocar ele aqui. O que é isso? Vamos supor que eu, Caio, trabalhava numa empresa que ficava em São Paulo. Fui mandado embora dessa empresa e me mudei para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio, cidade boa, praia, mate gelado, eu pensei, meu Deus, eu vou entrar com uma ação trabalhista contra aquela empresa de São Paulo que eu trabalhei. Mas como eu estou morando no Rio, eu vou ajuizar essa ação aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, eu posso ajuizar essa ação no Rio, sendo que eu trabalhei só em São Paulo? Resposta é que não. Regra da competência local de prestação de serviço. Mas eu mesmo assim ajuizei essa ação no Rio de Janeiro porque eu sou teimoso. Neste caso, quando a reclamada receber a notificação da ação trabalhista, ela vai ter um prazo de 5 dias a contar da notificação para apresentar o que a gente chama de exceção de incompetência territorial. É uma peça de defesa em que a reclamada vai argumentar que o local de prestação de serviço foi São Paulo e não o Rio de Janeiro. Então, essa exceção de incompetência territorial tem que ser ajuizada no prazo de 5 dias, contados do recebimento da notificação, tá? Como que ela é apresentada, essa peça? Ela é apresentada em peça própria, em peça autônoma, tá? A apresentação em peça própria, em peça autônoma. Quando a empresa apresenta a exceção de incompetência, o juiz é obrigado a suspender o processo até que se resolva a exceção. Então pode cair isso na sua prova. Apresentada a exceção de incompetência no prazo de 5 dias, o juiz ele vai ter que suspender o processo até que seja decidida a exceção. Suspenso o processo, o juiz vai intimar o reclamante para que ele possa se manifestar num prazo de 5 dias. Então, suspenso o processo, o reclamante ele vai ser intimado para se manifestar num prazo de 5 dias. Se o juiz entender necessário, a lei possibilita que exista uma audiência só para que se discuta a competência territorial. Olha isso, que maluco, né? Eu vou ter uma audiência só para saber onde a ação tinha que ser ajuizada? Sim, a lei permite. Inclusive com a produção de prova oral. Inclusive com a produção de prova oral. E aí? Da decisão da exceção de incompetência territorial, depois de decidida, o processo vai voltar ao seu curso natural, com a designação de audiência, apresentação de defesa, e o processo segue. Então, decidida a exceção, o processo que estava suspenso volta a fluir de forma normal, tá? Então, essas são algumas dicas que eu trouxe para falar de competência. E agora, vamos então, diante disso, resolver uma questão da primeira fase do exame de ordem, e eu quero que vocês respondam essa questão. Olha que interessante. Seu escritório atua exclusivamente na área trabalhista e participará de uma licitação a ser realizada por uma grande empresa pública para a escolha de escritórios de advocacia das mais diversas áreas de atuação. Assim sendo, a fim de elaborar a proposta a ser enviada para a licitação, você foi incumbido de indicar quais processos seriam da competência da Justiça do Trabalho. Diante disso, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, bem como a Constituição da República Federativa do Brasil, são da competência da Justiça do Trabalho
Vamos ver as alternativas. Alternativa A. Ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Letra B. As causas que envolvam servidores públicos estatutários e os entes de direito público interno. Será? Letra C. Os conflitos de competência instaurados entre juízes do trabalho e juízes de direito da justiça comum, estadual. E letra D. Ações que visem a determinar o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias oriundas da relação de emprego. E aí, gente? Dentre essas 4 opções, qual você considera que é de competência da Justiça do Trabalho, hein? Alternativa A, B, C ou D? E aí? E aí? Que a gente acabou de falar isso há uns minutinhos atrás. Olha o Alan. Alan Cássio, letra A. João Lima, letra A. Leiliane, letra A. Ninguém vai ser do contra? Vamos ver. A alternativa correta é a alternativa A. Muito bem. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho, beleza? Certinho. É aquele caso que eu falei do auto de infração, tá? Tranquilo? Claro, aqui é a letra A mesmo, tá? É a letra A. Então, vou até trazer para vocês aqui, ó. Resposta certa, alternativa A. Beleza. Competência, passamos a régua. Bora para o próximo tema. Petição inicial e defesa. Petição inicial e defesa. O que você precisa saber sobre petição inicial e defesa? Anota aí. Reclamação trabalhista. Primeira coisa que costumam perguntar é se a reclamação trabalhista pode ser ajuizada de forma verbal. O empregado pode chegar e... Cara, o João quer que explique a letra D. Vamos lá. Espera aí que a gente volta aqui. As ações que visem determinar o recolhimento de todas as contribuições oriundas da relação de emprego. Essa, João, é a que mais dá dúvida, mais margem para dúvida. Por quê? Se você for no artigo 114, você vai ver que a Justiça do Trabalho ela tem competência para julgar ações que envolvem contribuições previdenciárias. Mas essa competência ela está adstrita aos acordos homologados pela Justiça e para as sentenças condenatórias. Então, não são todas as ações de contribuição previdenciária que a Justiça do Trabalho tem competência. Apenas nos casos de sentença condenatória e acordos homologados. Quer um exemplo? Quando o empregado ajuiza uma ação pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho não vai ter competência para julgar o reconhecimento das contribuições previdenciárias. Por quê? Porque a ação de reconhecimento de vínculo é uma ação de natureza declaratória e não condenatória. E aqui, nas contribuições previdenciárias, a nossa competência se restringe a sentenças condenatórias e acordos homologados. Por isso que não seria a letra D, em que pese pudesse gerar uma dúvida, tá? Beleza? Bom, então, petição inicial e defesa. Reclamação trabalhista. Pode ser, então, ajuizada de forma verbal? Pode. Como que faz isso? O empregado vai lá na vara do trabalho, no setor que a gente chama lá de setor de atermação. Ele vai lá e ele vai contar uma historinha para o servidor público. Eu trabalhei na empresa, não recebi hora extra, nunca tive férias, e vai contar a história para ele. Depois que ele for fazer isso, vai ser aberto um prazo de 5 dias. Para quê? Para que ele volte lá na vara do trabalho e, juntamente com o servidor público, reduza a termo tudo que ele falou. Então, ele conta a história para o servidor fala assim, ó, daqui 5 dias o senhor volta para a gente colocar por escrito tudo isso que você falou. O empregado falou, tá bom. Se o empregado voltar no prazo de 5 dias, vai ser reduzido a termo e o processo vai ser iniciado. E se o empregado não for mais na vara do trabalho, deixar passar os 5 dias e se desinteressar? Foi lá, contou tudo, mas quando tinha que voltar para reduzir a termo,
pá, ele não foi mais. Neste caso, se ele de forma injustificada não comparecer no prazo de 5 dias, vai ocorrer o que a gente chama de perempção. E o que é perempção? É a perda do direito de ajuizar uma ação trabalhista pelo prazo de 6 meses. Se o empregado não for dentro dos 5 dias, ele fica impedido de ajuizar uma ação pelo prazo de 6 meses. Beleza? Qual que é a exceção? Se o empregado, por motivo de força maior, não comparecer, tudo bem, aí não vai ter a preempção. Agora, se ele não comparecer nesses 5 dias de forma injustificada, já era, não tem jeito. Beleza? Bom, e a reclamação trabalhista escrita? Existe? Claro, é a sua grande maioria na prática. Normalmente, as ações trabalhistas são ajuizadas de forma escrita. E quais são os requisitos aí que a legislação pede para a reclamação trabalhista por escrito? Vamos lá. Primeiro, deve conter o endereçamento na petição. Qualificação das partes. Breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, ou seja, tem que ter fatos e fundamentos jurídicos. Mais 2 requisitos ainda. Tem que ter os pedidos, lógico, que são os bens da vida tutelados, prestados. E também tem que ter a data e assinatura do reclamante e do seu advogado, tá? Junto com o valor da causa. Bom, o que nos interessa disso aqui? Nos interessa uma alteração trazida pela reforma trabalhista em 2017. Desde 2017, é necessário que a reclamação trabalhista possua pedido certo, determinado e com a indicação do seu valor. Então, toda vez que o empregado ajuiza uma ação, ele tem que colocar, por exemplo, hora extra e do lado o valor que ele quer de hora extra. Dano moral e do lado o valor que ele quer de dano moral. Antes não existia essa exigência. A partir da reforma trabalhista, sim, tem que fazer isso. E aí, se o empregado ajuiza uma ação, pede uma hora extra e não indica o valor que ele quer na hora extra, o que acontece com esse processo? Ele será extinto sem resolução do mérito. Ele será extinto sem resolução do mérito. Então, guarda aí, tá? Não indicou o valor, extinção sem resolução do mérito. Bom, de petição inicial, basicamente, essas são as principais dicas que costumam a cair na prova. Outra questão que a gente pode passar aqui, de uma forma bem tranquila, são os ritos / procedimentos trabalhistas. Na área trabalhista, nós temos o rito sumário, rito sumaríssimo e rito ordinário. O rito sumário, também conhecido como procedimento de alçada exclusiva da vara, é aquele cujo valor da causa é de até 2 salários mínimos. Então, se o valor da causa for de até 2 salários mínimos, o rito será o sumário. No rito sumário, a sentença da vara é irrecorrível. Mas, professor, eu já ouvi falar aí que de sentença no processo do trabalho cabe recurso ordinário. Sim, cabe no rito ordinário e no rito sumaríssimo. No rito sumário, não cabe recurso. A sentença da vara é irrecorrível. Para falar que não cabe, existe uma única exceção. Alguém sabe? Alguém no chat sabe dizer qual que é a exceção? Quando será cabível um recurso no rito sumário? E qual recurso é esse? E aí? Existe uma exceção? Claro, sempre tem uma exceção, né? E aí? A exceção aqui, pessoal, é que se a sentença da vara do rito sumário ofender a Constituição Federal, vai caber recurso extraordinário para o STF. Vai caber recurso extraordinário para o STF. E outra questão aqui do rito sumário é que a parte pode levar até 3 testemunhas no rito sumário. Então,
São as principais dicas de rito sumário aí para você anotar. Depois do rito sumário, nós temos o rito ou procedimento sumaríssimo. É aquele cujas ações trabalhistas possuem de 2 até 40 salários mínimos. De 2 até 40 salários mínimos. Nesse caso, a sentença da vara ela é recorrível, cabe recurso ordinário da sentença. Além disso, no rito sumaríssimo, não cabe citação por edital. Não cabe citação por edital no rito sumaríssimo. E para finalizar, número de testemunhas no rito sumaríssimo, até 2 testemunhas. Até 2 testemunhas. E por fim aqui, o nosso querido rito ordinário. O rito ordinário é aquele cujas ações trabalhistas possuem valor da causa acima de 40 salários mínimos. Acima de 40 salários mínimos é rito ordinário. E no rito ordinário temos aqui também até 3 testemunhas. Até 3 testemunhas. Bom, para a gente finalizar, contestação. 2 dicas de contestação. Primeira, a contestação ela pode ser apresentada de forma verbal também? Pode. Como que funciona? A contestação verbal é apresentada em audiência no prazo de 20 minutos após a leitura da reclamação trabalhista, quando esta não for dispensada. Então, você imagina, a audiência é amanhã. Doutor Caio, vai fazer defesa escrita? Vou nada. Vou chegar lá para o juizão e vou falar tudo para ele. No dia seguinte, chega na audiência, o juiz fala, cadê a defesa, doutor? Excelência, eu vou falar para você a defesa, eu vou falar de forma oral. Ele, sério? Sério. Então tá bom. Você quer que eu leia a reclamação trabalhista para você? Não precisa. Então tá, você tem 20 minutos aqui para fazer sua contestação. Então é possível contestação de forma oral, verbal, tá? Não é a regra, lógico, mas é possível. E por fim, contestação por escrito. Essa é a regra. A contestação escrita, o que você tem que anotar? Que ela pode ser apresentada até a audiência. Qual que é o prazo para apresentar a contestação escrita? Até a audiência. Até a audiência. Tá bom? Beleza? Vamos para questões aqui que envolvem esse tema. Olha lá, vou ler. Enquanto eu leio e leio as alternativas, vão respondendo para mim aí qual é a resposta. Melissa era uma empregada terceirizada do setor de limpeza que atuou durante todo o seu contrato em uma sociedade de economia mista federal que era tomadora de serviço. Após ter sido dispensada e não ter recebido nem mesmo as verbas rescisórias, Melissa ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador e contra a Sociedade de Economia Mista Federal, requerendo desta a responsabilidade subsidiária por ser tomadora dos serviços. O volume dos pedidos de Melissa alcança R$17 mil. Considerando os fatos, assinale a alternativa, ou melhor, afirmativa correta. Letra A. A ação tramitará pelo procedimento sumaríssimo, de modo que Melissa poderá conduzir no máximo 2 testemunhas. Letra B. Diante do valor dos pedidos, a reclamação deverá se submeter ao rito sumário e da decisão que vier a ser proferida não caberá recurso. Letra C. A reclamação adotará o rito especial misto e será possível a citação por edital, caso o ex-empregador não seja localizado na fase de conhecimento. E na letra D, a demanda observará o rito ordinário, independentemente do valor do pedido, pois um dos réus é um ente público. Olha aí o pessoal, hein? Alisson, letra A, Leiliane A, Alan, sumaríssimo, Cláudio Boaventura A, Tatiane A. Galera, muito bem, é isso aí. R$17 mil está dentro do quê? De ações de até 2 salários mínimos até
40 salários mínimos. Então está dentro do rito sumaríssimo. Por que que não seria a letra D? Porque sociedade de economia mista ela exerce atividade privada, não pública. Então a alternativa certa é a letra A e ela terá ainda direito, no máximo, de 2 testemunhas. Tá bom? Mais uma questão para vocês? Então, letra A. Mais uma questão, vamos lá, hein? Agora eu quero ver, já vai respondendo aí. Seu escritório foi contratado pela empresa Alumínio Brilhante para assisti-la juridicamente em uma audiência. Você foi designado para a audiência. Forneceram-lhe cópia da defesa e dos documentos e afirmaram que tudo já havia sido juntado aos autos do processo eletrônico. Na hora da audiência, tendo sido aberta, bem como os autos eletrônicos do processo, o juiz constatou que a defesa não estava nos autos. Olha o desespero, hein? Mas apenas os documentos. Diante disso, o juiz facultou-lhe a opção de apresentar defesa. Nos exatos termos previstos na CLT, você deverá, letra A, entregar uma cópia escrita da defesa em sua posse. Então você levou lá a defesa impressa e você vai dar para o juiz. Letra B, você vai poder aduzir defesa oral em 20 minutos. Letra C, você vai poder requerer o adiamento da audiência para posterior entrega da defesa. Ou letra D, você vai requerer a digitalização da defesa para a juntada no processo. Alisson, deu um lapso. Leiliane B, Alan B, Tatiane B, Clau B. E aí? Exatamente. Acabamos de estudar aqui. É possível a apresentação de defesa oral, de contestação oral? Sim, na audiência no prazo de 20 minutos. Então aqui é letra B. Tá? Beleza? Pessoal, agora a gente vai começar a aprofundar para temas muito importantes, que eu vou precisar de muita atenção de vocês. Vamos começar com o tema audiência. Primeira coisa de audiência que eu quero falar. Qual que é o horário das audiências trabalhistas? As audiências começam, em regra, às 8 da manhã e se encerram às 18 horas. Das 8 às 18. Olha a observação aí. Não confundir com os prazos processuais, porque os prazos processuais podem ser praticados das 6 da manhã até as 20 horas. E como que você não confunde isso? Olha a dica que eu trouxe. Vamos lembrar que o juiz, ele é folgado. Você acha que o juiz quer começar a trabalhar mais cedo e terminar de trabalhar mais tarde? Lógico que não. Ele quer começar a trabalhar mais tarde e terminar de trabalhar mais cedo. Então pensa no juiz. O juiz ele vai querer trabalhar das 8 às 18 e não das 6 às 20. Então, quando cai essa questão, você lembra que o juiz é folgado. Nada contra. Mas, para você não esquecer que o horário da audiência que o juiz faz é das 8 às 18. Próxima dica de audiência. Aqui o bicho pega. Ausência na audiência. Una, inicial ou inaugural. Em regra, no processo do trabalho, as audiências são unas. Como assim? Tudo acontece dentro da mesma audiência. Mas, na prática forense, essa audiência una ela pode ser dividida. Então, nós podemos ter audiência una, inicial ou inaugural, que é a primeira audiência do processo. O que acontece se o empregado falta na primeira audiência do processo? Vai ocorrer o arquivamento da ação. Se o empregado não comparecer na audiência una, inicial ou inaugural, o processo será arquivado. Só isso? Não. Além disso, o empregado será condenado a pagar custas, mesmo que beneficiário de justiça gratuita. E, além disso, o pagamento dessas custas
é condição para que ele ajuize uma nova ação. Se ele ajuiza uma nova ação e não paga essas custas, a nova ação não é julgada. Então, arquiva o processo, condena em pagamento de custas, e esse pagamento de custas condiciona o ajuizamento de uma nova ação. Exceção: se o empregado comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por um motivo legalmente justificável, ele não vai pagar as custas, mas o arquivamento se mantém, tá? Qual que é a dica para você lembrar? Que o empregado, que o reclamante, ele é o maior interessado no processo. A justiça estava aqui, ó, paradinha. Chegou o reclamante, acordou a justiça. Então, o reclamante, o empregado, ele que movimentou o poder judiciário. Então, ele é o maior interessado e ele deve estar na audiência, na primeira audiência. Se ele não tiver, o processo é arquivado. Beleza? O que mais? E se a reclamada não comparecer na primeira audiência, ou seja, na audiência una, na audiência inicial ou inaugural? Neste caso, quando a reclamada não comparece, ocorrerá a revelia mais a confissão quanto à matéria de fato. Revelia mais confissão quanto à matéria de fato. Eu trouxe uma dica aí, não sei se essa dica ficou boa, mas reclamada, R de revelia, C de confissão quando há ausência, tá? Agora, e se ambos faltarem? O reclamante não foi na audiência inicial e também a reclamada não foi na audiência inicial. Os dois não foram, estava só o juizão. Ele olhou para um lado e falou, ué, cadê o reclamante? Ele olhou para o outro lado e falou, cadê a reclamada? Ninguém foi. E aí? Nesse caso, o processo será arquivado. Lembra? O maior interessado em comparecer à audiência é o reclamante. Então, se ele não vai na primeira audiência, o processo é arquivado. Que mais? Bora lá. Letra C. E se ocorrer a ausência na segunda audiência, que a gente chama aqui de audiência de instrução ou em prosseguimento? Cuidado, aqui não estou falando de ausência na primeira audiência. A ausência aqui é na segunda audiência. Nesse caso, se o reclamante não comparecer na segunda audiência, audiência de instrução, ocorrerá a confissão ficta quanto à matéria de fato em cima do reclamante. Confissão ficta quanto à matéria de fato. E o mesmo se aplica para a reclamada. Se a reclamada não comparece na audiência de instrução ou em prosseguimento, também será aplicada à reclamada a confissão ficta quanto à matéria de fato. E se ambos não comparecerem? Chegou o juizão lá, audiência de instrução. Reclamante não tá, reclamada não tá. Se ambos deixarem de comparecer na audiência de instrução, que não é a primeira audiência, hein? A audiência de instrução já é a segunda audiência. Nesse caso, na ausência de ambos, ocorrerá a confissão para ambos. Ambos serão considerados confessos, tá? E aí, qual que é a dica para você não esquecer essas hipóteses? Você vai falar essa frase rimando, tá? Mais ou menos assim. Faltou na audiência de instrução, é confissão. Tipo isso, animado. Faltou na audiência de instrução, é confissão. Então, faltou na audiência de instrução, é confissão. Tanto para o reclamante, quanto para a reclamada. Clau, não é revelia. Revelia só ocorre quando a reclamada não comparece na primeira audiência, tá? Na segunda audiência é só confissão. Beleza? Bom, o que mais ainda de audiência? Eu acabei falando ali na hora dos ritos, dos procedimentos, mas eu vou repetir. Número de testemunha. No rito ordinário, a parte pode levar até 3 testemunhas. No rito sumaríssimo, a parte pode levar até 2 testemunhas. E no rito sumário, a parte pode levar até 3 testemunhas. Agora, se for uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave, são 6 testemunhas, tá? São 6 testemunhas. Então, inquérito judicial
para apuração de falta grave, 6 testemunhas. Beleza? Tranquilo? O João Felipe me pergunta, tem como diferenciar revelia de confissão? Tem, tá? Revelia é a ausência da reclamada na primeira audiência. A confissão é um efeito da revelia. Então, essa é a principal diferença, tá? Então, revelia é a ausência de reclamada. Tá? É a ausência da reclamada na primeira audiência. E essa ausência faz com que tenha o efeito da revelia, que é a confissão. Então, confissão é o efeito da revelia. Beleza? Bom, para finalizar a audiência, ius postulandi. O que é ius postulandi? É o direito do trabalhador ou do empregador de postular na Justiça do Trabalho, pasmem, sem advogado. Sem advogado. Sem advogado. Eu posso ajuizar uma ação trabalhista sem advogado? Eu, empresa, posso apresentar contestação sem advogado? Pode. A CLT permite o ius postulandi. O ius postulandi, ele é aplicado ao empregado, ao empregador e também é aplicado em dissídios coletivos. Eu criei um macete aí para você tentar lembrar para onde o jus postulandi ele é aplicado. Eu coloquei aí a palavra sede com C. C e D de dissídio coletivo, E de empregado e E de empregador. Não sei se ficou muito bom esse macete, mas eu consegui memorizar assim quando eu fiz a prova, tá? Mas o ius postulandi, ele é absoluto? Ou seja, o empregado vai poder, durante todo o processo, praticar todos os atos sem advogado? O empregador vai poder, durante todo o processo, também praticar todos os atos sem ter um advogado? Não. Existem exceções ao ius postulandi. E você vai anotar a palavra mara. É o macete. Mara. Quais são essas exceções? Exceções nas quais é obrigatório a participação do advogado. Anota aí. Mandado de segurança. Ação rescisória. Recurso de competência do TST e ação cautelar. Nessas 4 hipóteses, é obrigatório o advogado estar presente. Então, mandado de segurança tem que ser feito por advogado. Ação rescisória tem que ser feita por advogado. Recurso de competência do TST. Por exemplo, recurso de revista. Recurso de revista é julgado pelo TST. Quem tem que fazer recurso de revista? O advogado. E também na ação cautelar, tá? Então tá aí o macete. Mara. Beleza? Tranquilo? Antes de vir aqui para a questão, o Alisson pergunta, tem algum exemplo, inquérito judicial para apuração de falta grave? Vamos lá. O inquérito judicial para apuração de falta grave é uma matéria mais de direito material e vocês vão ter a revisão do professor Renato, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? É uma ação de natureza desconstitutiva. Por quê? No inquérito judicial para apuração de falta grave, busca-se o quê? Demonstrar que o empregado que tem estabilidade cometeu uma falta grave. Na ação de inquérito judicial para apuração de falta grave, a finalidade é demonstrar que o empregado estável cometeu falta grave. Ou seja, quem ajuiza uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave é o empregador. O empregador que ajuiza essa ação. Um exemplo clássico, tá? Dirigente sindical. O dirigente sindical é um empregado estável. Se o dirigente sindical cometer uma falta grave, para que ele possa ser mandado embora por justa causa, caberá à empresa ajuizar inquérito judicial para apuração de falta grave, e aí o juiz do trabalho, quando for proferir a sentença, que vai falar a justa causa foi bem aplicada ou não foi bem aplicada. Tá? Mas é uma matéria mais de direito material. Com certeza o Renatão vai falar com vocês, tá? Mas só vocês, para vocês lembrarem. Membro da CIPA, cipeiro, não tem direito ao inquérito judicial para apuração de falta grave, tá? Só o dirigente sindical, beleza?
Tranquilo? Tamo junto, Alisson. Bom, questãozinha para vocês responderem comigo, porque, gente, passou muito rápido, tem recurso e execução ainda. Vamos lá. Pedro é advogado e sua audiência está marcada para as 17 horas, mas ele está preocupado porque já são 16h30 e a sua audiência não foi apregoada. Ele viu pela pauta que ainda há 3 processos complexos de instrução para serem apreciados pelo magistrado que são anteriores ao seu, sendo certo que o início da pauta se deu às 14 horas. Considerando os fatos narrados e o que dispõe a CLT, assinale a alternativa correta. Letra A. A audiência de Pedro ocorrerá independentemente do horário em que as anteriores terminarem. Letra B. Cada juiz determina o horário de término de suas audiências. Letra C. As audiências devem ocorrer até às 18 horas, salvo situação urgente. E letra D. As audiências devem ser paralisadas às 17h30. E aí? Qual é a resposta aqui? Muito bem, pessoal. Alternativa C. Parabéns, Alisson, Alan, Tatiane. Estou gostando de ver, hein? O pessoal está acertando tudo. Mais uma questão? Mais uma questão, vamos lá. Em 7 de fevereiro de 22, uma segunda-feira, Carlos ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário contra a sociedade empresária Calçados Ícaro, postulando vários direitos que afirma terem sido lesados ao longo dos 3 anos nos quais trabalhou na empresa. A vara para a qual o processo foi sorteado é extremamente organizada, tendo comprovadamente ocorrido a citação em 9 de fevereiro e designada audiência una para 11 de fevereiro. Olha lá. A empresa, isso aqui eu não passei para vocês nessa aula, é uma novidade. A empresa recebeu a notificação no dia 9, quarta-feira, e já tinha uma audiência para o dia 11, sexta-feira, 2 dias depois. Todos os dias da referida semana são úteis. Diante dos fatos e do que dispõe a CLT, assinale a alternativa correta. Letra A. A audiência deve ser remarcada se houver pedido do reclamado porque não se observou um prazo mínimo de 5 dias úteis contados da citação. Letra B. A Justiça do Trabalho deve primar pela celeridade, daí porque a designação da audiência breve é válida, pois respeitado o prazo legal de 48 horas. E aí, pessoal, vão respondendo. Letra C. Inválida a data marcada para a audiência, porque a lei determina um interregno mínimo de 8 dias contados da citação. E letra D. Se a audiência fosse presencial, não seria válida pelo curto espaço para deslocamento, mas se fosse telepresencial, seria válida. O Alisson e a Tatiane acham que é a letra A. E vocês estão certíssimos. É o que a gente chama aqui de quinquiddio. O que é isso? Entre o recebimento da notificação pela empresa e a data da audiência, deve ser respeitado um prazo de 5 dias. Então, a audiência não poderia ocorrer 2 dias após o recebimento da notificação. Isso aí. Pessoal, vamos dar uma corridinha aí, hein? Eu vou pedir até uns acréscimos aqui, que eu demorei um pouquinho para começar. Recursos. Vamos lá, penúltimo tema. O que você precisa saber sobre recursos? Prazo regra de recursos. Trabalhistas, 8 dias. O nosso prazo regra para interposição de recursos trabalhistas é de 8 dias. Esse prazo de 8 dias se aplica para quais recursos? Vamos lá. Recurso ordinário, agravo de instrumento, agravo interno, recurso de revista, embargos no TST e agravo de petição. Todos esses recursos, prazo de 8 dias. Exceção, recursos que são aplicáveis no processo do trabalho, mas que não têm prazo de 8 dias. Quais são? Embargos de declaração, são 5 dias. Recurso extraordinário e recurso ordinário constitucional, 15 dias. Recurso ou pedido de revisão, 48 horas. Ministério Público do Trabalho tem prazo em dobro para recorrer. E a Fazenda Pública também, prazo em dobro para recorrer.
Beleza? Que é mais tranquilo. Outra dica sobre recursos. Efeito. Em regra, no processo do trabalho, os recursos trabalhistas têm efeito devolutivo. Ou seja, em regra, um recurso trabalhista não suspende a execução. Ele só tem aquele efeito devolutivo, de devolver para o tribunal a matéria para ser julgada. Mas é possível obter efeito suspensivo no processo do trabalho? É possível, é exceção. Como que é possível a obtenção de efeito suspensivo no recurso? Por meio de um requerimento dirigido ao tribunal. Só isso. Por meio de requerimento dirigido ao tribunal. Beleza? Depois, letra C. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. No processo do trabalho, como regra, não cabe recurso de decisão interlocutória. Por exemplo, empregado ajuizou ação trabalhista e pleiteou uma tutela. O juiz foi lá e indeferiu a tutela. Essa decisão do juiz que indefere a tutela é uma decisão interlocutória. Cabe recurso? Não cabe recurso de imediato. O empregado vai poder discutir isso só lá no recurso ordinário. Então, em regra, prevalece o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. E letra D, dica sobre depósito recursal. O que é o depósito recursal? É o valor que a reclamada tem que pagar para recorrer. É o valor que a reclamada tem que pagar para recorrer. O reclamante recolhe depósito recursal? Nunca. O reclamante nunca recolhe depósito recursal. Depósito recursal é aplicado apenas à reclamada. O que o reclamante pode recolher são custas processuais se ele não for beneficiário de justiça gratuita, tá? Mas depósito recursal, não. Então, depósito recursal é o valor a ser pago pela reclamada para que ela possa recorrer. Quais são as dicas aqui? Primeira, o depósito recursal pode ser feito mediante o pagamento, ou então fiança bancária, ou então seguro garantia judicial. Por meio de pagamento, de guia, seguro garantia judicial ou fiança bancária. Depois, a CLT traz hipóteses em que a empresa pode recolher o depósito recursal pela metade, ou seja, pagar 50%. Quais são esses casos? Entidade sem fim lucrativo, empregador doméstico, microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte. Nesses casos, o depósito recursal será feito pela metade. E, por fim, existem hipóteses ainda em que os empregadores possuem isenção do depósito recursal, ou seja, não paga nada, zero. Quais são esses casos? Beneficiário de justiça gratuita, entidade filantrópica e empresa em recuperação judicial. Nesses casos, a empresa, o empregador, não terá obrigação de recolher o depósito recursal, tá? Ainda falta execução, vamos só responder uma perguntinha aqui sobre essa matéria. Respondam comigo aí, tá? Eu trouxe duas perguntas, não vai dar para responder as duas, eu vou responder essa que é mais difícil aqui. Olha lá, no curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução de sentença, a executada, citada para pagar e garantir o juízo, apresentou exceção de pré-executividade, almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citada. Após o regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção de pré-executividade e anulou
todos os atos processuais praticados, desde a citação, concedendo ainda prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente contra a decisão da exceção de pré-executividade. Vamos lá. Esse processo está em fase de execução. Foi apresentada uma exceção de pré-executividade. Certo? Essa exceção de pré-executividade foi julgada procedente pelo juiz. Desta decisão do juiz, que julgou procedente a exceção de pré-executividade na fase de execução, cabe qual recurso? Letra A, apelação. Letra B, recurso ordinário. Letra C, agravo de instrumento. E letra D, agravo de petição. Minha gente, e aí? O que vocês acham? Não, Alisson, não é embargos de execução. Embargos de execução não é recurso, tá? Embargos à execução é uma peça de defesa do executado, tá? Nesse caso, pessoal, como o processo está em execução, o recurso cabível é o agravo de petição. Olha a pegadinha. Todo mundo achou que era recurso ordinário. Por que não é recurso ordinário? Porque o processo está na execução. E na execução é agravo de petição. A gente até brinca que o agravo de petição é o RO da execução. Agravo de petição é o RO da execução. Então, o processo estando em execução da decisão, o recurso cabível é o agravo de petição. Recurso ordinário só na fase de conhecimento, tá? Na fase de execução não rola. Beleza? Para finalizar, eu sei que eu já estou passando o horário, mas... então aqui a resposta é a letra D, mas que já estamos aqui, vamos terminar. Execução, rapidinho, para a gente matar. O que você tem que saber sobre execução, que já caiu e é uma das matérias mais cobradas na primeira fase em processo de trabalho hoje? Primeira coisa, possibilidade de execução provisória. No processo do trabalho é permitida execução provisória que vai até a penhora. Então, o empregado pode ajuizar uma execução provisória na área trabalhista? Pode, mas vai até a penhora. Próxima dica, impulso oficial na execução trabalhista. O que era isso, tá? Antes da reforma trabalhista, quando o processo transitava em julgado e começava a execução, o juizão, bonzinho, de ofício, ia lá e já intimava as partes para começar a execução. Isso daí se chamava, na verdade, impulso oficial da execução trabalhista. Quando a reforma trabalhista veio, ela falou, não. O que é isso, juiz? Você tá tão bonzinho assim com o reclamante que quer começar a execução por ele? Nada disso. A reforma trabalhista trouxe a regra que é vedado o impulso oficial. Ou seja, como regra, caberá às partes, principalmente ao reclamante, iniciar a execução, não mais ao juiz de ofício. Mas tem uma exceção. Qual que é a exceção? Se as partes não estiverem assistidas por advogados, o juiz pode, de ofício, iniciar a execução. Então, hoje, como regra, o juiz não pode. Exceção, quando as partes não estiverem assistidas por advogado. Depois, aí, embargos à execução. Vamos lá falar sobre ele. Quem foi que falou aqui? Foi o Alisson, já falou sobre embargos. O que você tem que saber de embargos à execução? Primeira coisa, embargos à execução é uma peça do executado. Do executado. O exequente não apresenta embargos de execução, somente executado, tá? Qual que é o prazo para apresentar embargos de execução? Prazo, regra, 5 dias contados da garantia do juízo. 5 dias contados da garantia do juízo. Exceção, fazenda pública. Fazenda pública tem prazo de 30 dias para opor os embargos de execução. Tá? Para que a parte possa apresentar ou opor os embargos de execução, como eu disse, é necessário um requisito, que é a garantia do juízo. Ou seja, a reclamada, executada, ela deve pagar
o valor da execução, mediante guia, e aí, a partir desse pagamento, ela tem 5 dias para embargar a execução. Mas existem 2 exceções, onde é possível embargar a execução sem garantir o juízo. Quais são as 2? Fazenda pública e entidade filantrópica. Essas 2 vão poder embargar a execução sem garantir o juízo. Tá bom? Beleza? Últimas dicas aqui. As últimas 2 dicas e as últimas 2 questões. Prescrição intercorrente. Pessoal, prescrição intercorrente, primeira coisa, ela ocorre somente na fase de execução. Prescrição intercorrente somente na fase de execução. Ela pode ser declarada de ofício pelo juiz, porque é uma matéria de ordem pública, ou então requerida pelas partes. E qual que é o prazo da prescrição intercorrente? Prazo de 2 anos. E esse prazo se inicia quando o exequente deixa de cumprir uma determinação judicial na execução. Por exemplo, hoje, dia 12/8/25, o juiz intimou o exequente para apresentar os cálculos. 3 anos depois, o exequente vem e apresenta os cálculos. Neste caso, ocorreu a prescrição intercorrente, porque passaram-se os 2 anos. Beleza? Última dica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso também está caindo a rodo, tanto na primeira fase como na segunda fase. Primeira coisa, o IDPJ, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aqui no processo do trabalho, pode ocorrer na fase de execução ou de conhecimento, em uma das 2 fases. Esse incidente pode ser instaurado pelas partes ou então pelo Ministério Público. Assim que é instaurado o IDPJ, o sócio ou a pessoa jurídica tem um prazo de 15 dias para se manifestar. E existe também, por fim, a possibilidade da desconsideração inversa. Por quê? Quando a parte entra com incidente, o que ela quer? Lembra daquela frase da faculdade? Ela quer tirar o véu da empresa e quer atingir o sócio. Essa é a intenção do incidente. Na desconsideração inversa, o que acontece? O reclamante, o exequente, pretende tirar o véu do sócio, da pessoa física, e atingir a empresa dele. Qual que é o exemplo de desconsideração inversa aqui na nossa área? Empregador doméstico. Se o empregador doméstico não paga, mas o empregado sabe que ele tem uma empresa, o empregado pode requerer a desconsideração da pessoa física, do empregador doméstico, e atacar a pessoa jurídica. Beleza? Tranquilo? De boa? Pessoal, eu sei que eu tô atrasadíssimo. Vamos responder aqui? Ah, não. Antes disso, verdade. Mais uma parte importante aqui. Da decisão do incidente, da decisão do IDPJ, qual que é o recurso cabível? Depende. Se o incidente for instaurado na fase de conhecimento, não cabe recurso de imediato. Lembra? Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Se o incidente for instaurado na fase de execução, vai caber agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. E se o IDPJ for instaurado lá no TRT, lá no Tribunal Regional do Trabalho? Nesse caso, da decisão que julga o incidente, cabe agravo interno. Então anotem essas 3 possibilidades aí, que a depender de onde o incidente for instaurado, será cabível uma medida diferente, tá? Bom, para arrematar, 2 questõezinhas e eu juro que a gente vai dormir. E eu tô gostando da audiência aqui, ó. Temos aqui várias pessoas simultâneas. Você já deu o seu like? Dá o like, hein? Dá o like, a gente gosta de like. Bom, pra gente matar com chave de ouro essa revisão, responda comigo essas 2 questões. Em execução trabalhista, que tramita perante
a 120ª Vara do Trabalho de Salvador, o executado é um ente público condenado de forma subsidiária em virtude de uma terceirização, na qual foi comprovada que não houve fiscalização adequada. Contudo, o valor homologado pelo juízo não obteve a concordância do executado, que entende estar majorado em relação à coisa julgada formada, considerando a dinâmica da execução prevista na regência, assinale a afirmativa correta. Letra A. É desnecessária a garantia do juízo e o ente público terá 30 dias para embargar. Letra B. Caberá ao ente público garantir o juízo e ajuizar embargos de execução no prazo de 8 dias. Letra C. É desnecessária a garantia do juízo e o ente público terá 8 dias para embargar. E letra D. Caberá ao ente público garantir o juízo e ajuizar embargos à execução. E aí, pessoal? Estou falando aqui de ente público, de fazenda pública. Fazenda pública pode opor embargos à execução? Pode, professor. E a fazenda pública tem que garantir o juízo? E a resposta é que não. Não há necessidade de garantia do juízo para o ente público e o ente público tem um prazo de 30 dias para embargar a execução. Exatamente, galera. Muito bem. Alternativa A. Para fechar a revisão, bora para mais uma. Arthur ajuizou reclamação trabalhista em face de seu ex-empregador, a sociedade empresária Alfa, e dos 3 sócios dela, valendo-se do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ, na fase de cognição. Para você que não sabe o que é fase de cognição, é fase de conhecimento. Argumentou na petição inicial que assim procedeu para que, em havendo sucesso na pretensão, os sócios já constem do título, o que abreviaria a futura execução. Diante da situação retratada e da previsão da CLT, assinale a alternativa correta. Letra A. O IDPJ, na Justiça do Trabalho, somente pode ser feito na fase de execução. Letra B. O IDPJ, na seara trabalhista, pode ser feito na fase de conhecimento ou execução. Letra C. O IDPJ, na fase de conhecimento, dependerá da concordância dos sócios. E letra D. A opção pelo IDPJ, por exigência expressa da CLT, deve ter na fase de conhecimento sua necessidade provada por documentos. E aí, para finalizar, respondam aí, qual que é a alternativa correta, hein? Para fechar com chave de ouro, para bater os 40 pontos no domingo. A alternativa correta aqui é a letra B. B de bola. O IDPJ, na seara trabalhista, pode ser feito na fase de conhecimento ou na fase de execução. Tomem cuidado, gente. Na fase de conhecimento ou na fase de execução. Beleza? Tranquilo. Pessoal, e assim encerramos aqui a nossa revisão de processo de trabalho. Eu passei um pouquinho do horário, peço desculpa para vocês, mas eu gostei que o pessoal ficou firme aqui, deram os likes. E, gente, eu tô sentindo aqui no fundo do meu coração que tá todo mundo preparado, tá? Todo mundo vai chegar e vai gabaritar. Se você for fazer a segunda fase aqui em São Paulo, a primeira fase aqui em São Paulo, vai lá, estaremos lá na porta de prova, dá um abraço na gente, dá um beijo na gente, pra gente dar uma vibração positiva para vocês. Se vocês precisarem tirar qualquer dúvida, olha aí, meu Instagram embaixo do meu nome, @professor Caio Rangel, @professor Caio Rangel, pode adicionar lá, tirar as dúvidas, fiquem tranquilos, beleza? Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela paciência, desculpa a loucura aí, desculpa alguma coisa, e continuem firmes, continuem estudando, fortes, que vai dar tudo certo, beleza? Amanhã tem mais revisão aqui
a partir das 18 horas, beleza? Um grande beijo para vocês, um grande abraço, boa noite, ótimos estudos e eu te vejo na segunda fase. Valeu, gente. Tchau, tchau.